você está com a sua Bíblia aí, eu queria que você pegasse e abrisse comigo em 1 Pedro, capítulo 5. Essa foi uma palavra que Deus deu para a Mércia nessa semana. E o Senhor deu para ela o capítulo 10. E eu quero compartilhar um pouquinho mais desse texto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Pai, a Tua palavra, nós te agradecemos por ela e pedimos que o Senhor fale com a gente em nome de Jesus. Assim como o Senhor falou com a gente através do louvor, da ministração da oferta, ali na abertura, nas orações, que seja igual agora, que o Teu Espírito tenha liberdade para falar com a gente. Que o nosso coração seja uma terra fértil para a semente do Teu Evangelho. Nós não aceitamos, Deus, qualquer outra voz a ser ouvida a não ser a voz do Senhor. Fala com a gente, em nome de Jesus. Assim oramos e te agradecemos. Amém? Irmãos, o cristianismo, no seu início, ele era visto como uma facção judaica. Não era visto como uma religião independente do judaísmo. E isso serviu, foi bom por um lado, ruim por outro. O lado bom é que o cristianismo cresceu debaixo do guarda-chuva do judaísmo e ele pôde se expandir rapidamente nos primeiros anos, porque o judaísmo era uma religião oficial e era permitida dentro do Império Romano. Nos primeiros anos, então, se expandiu muito. Em meados do primeiro século, então, ele se estabeleceu como sendo exclusivo dentro do judaísmo. Desde o início, os cristãos da igreja, eles foram perseguidos pela sua fé em Jesus. Então, os judeus começaram a perseguir os cristãos, porque eles não aceitavam os cristãos como parte da sua religião. E começaram a perseguir, então começou a primeira perseguição dos próprios judeus. E isso foi se desenvolvendo, até que começou a perseguição pelo próprio Império Romano. Mais tarde, o Império Romano começou então a perseguir os cristãos. De Nero no primeiro século, até Diocleciano no terceiro século, os cristãos eles foram martirizados por proclamarem que Jesus era o Filho de Deus. Durante a Idade Média, a Igreja Romana, ela matou muitos crentes porque eles não se submetiam ao seu dogma. Hoje, em países comunistas e islâmicos ao redor do mundo, os cristãos são perseguidos e eles morrem por causa da fé. A religião mais perseguida, tanto estaticamente como numericamente, são os cristãos, em todo o mundo. Semana passada mesmo, enquanto a nossa belíssima presidente Dilma Rousseff inaugurava um porto lá em Cuba com dinheiro seu e meu, um pastor brasileiro que há mais de 20 anos tem pregado o evangelho em Cuba foi preso sem nenhuma acusação formal. Nenhuma acusação formal. Simplesmente entraram na casa dele, arrombaram ele e levaram ele preso. E não disseram por que ele estava sendo preso. Pedro escreveu essa carta, e ele não escreveu só para a igreja perseguida, mas para aqueles que lutam na vida e lutam pela sua fé. A dificuldade é que muitos de nós não sabemos o que é necessariamente perseguição. A gente não passou por perseguição para saber o que é. A maioria das nossas lutas vem de uma falha em permanecer constantemente no amor de Deus.
Então, porque a gente não permanece no amor de Deus, e não permanece debaixo do senhorio de Cristo, essas falhas, essas lutas, elas começam a surgir na nossa vida. O segredo de uma vida cristã bem-sucedida, o segredo de uma vida cristã eficaz é encontrado na força do Senhor, e não na nossa própria força. É encontrado vivendo debaixo do seu controle e não no nosso autogoverno. É fácil servir a Deus quando todas as coisas vão bem, quando tudo está legal. É fácil a gente servir a Deus quando os tempos são bons e não custa nada defender a nossa fé. É fácil. Mas há momentos em que nós estamos cansados, quando a gente se sente derrotado, quando parece que as circunstâncias da vida vai nos oprimindo, e é justamente nesses momentos que a gente tem que escolher entre lidar com as coisas da vida com a nossa própria força, ou lidar com as coisas da vida dependente do Espírito Santo de Deus. É aí que a gente escolhe. É no momento da encruzilhada. Eu vou lidar com isso com as minhas forças, ou eu vou depender de Deus? Se você se encontra nessa situação, Deus tem uma palavra para você nessa noite. O desejo de Deus é usar essas dificuldades que você está passando para aperfeiçoar você, para firmar você, para fortalecer você e para te mostrar como Ele cuida de você. Então, há 6 coisas nessa passagem que eu gostaria de chamar a sua atenção. Primeira coisa está aqui no versículo de número 6. Portanto, humilhem-se. Diga para as pessoas que estão ao seu lado assim: seja humilde. Amém? Seja humilde. O verbo grego para humilde aqui está em voz passiva. Na verdade, ele poderia ser traduzido como será humilhado. Então, nesse caso aqui, é a mão de Deus que está nos humilhando. Olha só que interessante, como muda a conotação. Não é para a gente se humilhar sobre a poderosa mão de Deus, mas pelo contrário, a mão de Deus está nos humilhando. Ou seja, a poderosa mão de Deus está nos colocando para baixo. Veja que não é uma ação minha eu me humilhar, mas é uma ação de Deus na minha vida. É uma ação do Espírito de Deus na minha vida. Nós estamos sendo instruídos a permitir que Deus nos humilhe. Os primeiros leitores aqui, Deus usou a perseguição para humilhá-los. Olha que coisa interessante. Deus usou a perseguição para humilhar. Para você e para mim, pode ser as frustrações do dia a dia. Os momentos que a gente passa, as frustrações, as dificuldades, as lutas cotidianas. E ao invés de reclamar sobre isso, de bater o pé e ficar como criança emburrada, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se submeter ao senhorio de Cristo. A gente tem que abaixar a guarda. A gente tem que abaixar a crista e falar assim: Senhor, eu reconheço que a tua mão está sobre mim. Só quando nós nos humilhamos sobre a mão de Deus é que Ele vai nos exaltar. Deus usa uma variedade de coisas para humilhar a gente. Muitas coisas. Às vezes Ele usa umas pessoas complicadas. Você conhece alguma pessoa complicada? Quem não conhece alguma pessoa complicada aqui, levanta a mão. Nós vamos orar para Deus mandar para você uma pessoa complicada. Todos nós conhecemos pessoas difíceis. Pode ser na nossa própria família. São pessoas que são difíceis de lidar. Às vezes Deus usa a tragédia e a perda. Agora, mesmo que Deus não pode ter enviado essa calamidade no seu caminho, veja bem, Deus pode não ter enviado a calamidade, mas Ele pode usar essa calamidade para a glória dEle. Foi assim com Jó, não foi? Quem que enviou todas aquelas coisas sobre Jó? Satanás. Deus permitiu? Permitiu. Mas quem enviou? Satanás. E o que Deus fez? Usou para a sua glória. Estou dizendo que você vai passar como Jó, que você vai sofrer como Jó, né? Porque para ter a paciência de Jó, só Jó mesmo. Graças a Deus por Jó, né? Ele no cantinho dele e a gente no nosso. Senhor, não precisa chegar no mesmo nível de Jó para o Senhor mostrar que a gente precisa ser humilhado. Não precisa não, Senhor, está bom assim. Mas Deus usa essas circunstâncias para nos humilhar.
E assim como diz Romanos capítulo 8, versículo 28, a gente gosta muito desse texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Todas as coisas que acontecem na sua vida cooperam para o seu bem. Todas. Mas pastor, roubaram meu carro. Coopera para o seu bem. Mas pastor, assaltaram minha casa. Coopera para o seu bem. Ah, pastor, perdi um ente querido. Coopera para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Ah, pastor, eu fui traído, eu fui humilhado, eu fui escarnecido, eu fui cuspido, eu fui chutado, me jogaram na parede, me chamaram de lagartixa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Permitir Deus nos humilhar significa que nós nos lembramos que Deus está no controle. Ele está no controle da nossa vida. Não vai acontecer nada que Ele não permitiu que acontecesse. E quando Ele permite, tem um propósito para isso. E esse propósito é sempre para o nosso bem. Significa aceitar tudo que nos acontece sem ressentimento ou rebelião contra Deus. Significa aceitar a regra de Deus em vez da nossa. Humildade é isso. Eu aceito a tua regra, Senhor, ao invés da minha regra. É o Senhor que está no comando. Não sou mais eu que mando. Significa aceitar o seu governo. E não o que a gente entende. Quem é que manda no seu nariz? Não é mais você. A palavra humildade na língua grega, então, significa ir para baixo, se fazer pequeno, se enfraquecer. Isso é o contrário da sua natureza. A sua natureza é completamente inversa disso. A sua natureza adâmica, a sua natureza babilônica é completamente diferente da natureza dos céus. E é por isso que a gente luta tanto. É por isso que o Senhor vai dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Porque a nossa natureza ainda não foi transformada. E quando a gente fala de se humilhar, humilhar vai à contramão do nosso orgulho. Vai à contramão do nosso senso de autoestima. Não, peraí, humilhar, o que é isso? Ou fazer alguma coisa para nos enfraquecer, ou nos fazer pequeno? Não, isso vai contra a nossa natureza. No reino de Deus as coisas são tão diferentes, mas tão diferentes do que no império dos homens. É muito diferente. O versículo imediatamente antes desse, que a gente leu agora, do versículo 6, versículo 5, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Interessante que aqui no versículo 6 diz que Deus vai nos exaltar no momento devido, no tempo adequado. Não é isso que diz aí na sua Bíblia? Para que Ele vos exalte no tempo devido, no tempo certo, no tempo adequado. A razão de tempo adequado nunca parece estar em consonância com a nossa agenda. Por quê? Porque quando nós pensamos que devemos ser exaltados, ainda a gente está cuidando do nosso orgulho. Aí eu vou me humilhar, Senhor, mas na hora certa o Senhor vai me exaltar. Sabe o que vai acontecer? Enquanto você não parar com esse espírito obstinado, não vai haver exaltação. Não é aí que tem exaltação. Não é na sua agenda que a exaltação acontece. É na agenda de Deus, é no tempo de Deus. Quando nós somos humilhados e chegamos a ter uma noção da nossa própria fraqueza, aí a gente é forçado a depender dele. É aí que a gente começa a entender o processo da humildade. Então, querido, seja humilde. Diz mais uma vez para o seu irmão assim: seja humilde, meu irmão. Rapidinho, porque o negócio é feio. Segundo lugar, versículo de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: seja dependente. Considerando que o orgulho faz da gente um autossuficiente, não é? O orgulho faz a gente autossuficiente, a gente achar que manda na gente mesmo, mas a humildade vem e nos posiciona para reconhecer e aceitar nossa dependência de Deus. A humildade vem contra isso.
A palavra grega traduzida como cuidado ou ansiedade nesse texto aqui, ele é usado para expressar a carga que vem com um cuidado antecioso e apreensão. Ao invés da gente combater isso, nós temos que transformá-lo de volta para o Senhor, porque Deus é soberano. Ou seja, se somos seus, as únicas coisas que entram na nossa vida, como eu disse para você, são as que Ele permite. Na verdade, a gente precisa ouvir o Salmo 55, 22, que diz o seguinte: entregue suas preocupações ao Senhor, Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregue suas preocupações ao Senhor, Ele te susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. A coisa interessante é que nesse versículo do Salmo 55, é que a palavra hebraica traduzida como fardo aqui, significa o que Ele te deu. Olha que coisa interessante. O que Ele te deu, a palavra fardo, traduzido na raiz dela, significa o que Ele te deu. Uma tradução literal pode ser assim: jogue ao Senhor todo o fardo que Ele te deu, e Ele te sustentará. Ele não permitirá que você seja abalado. E aí, abrindo um parênteses, você começa a se lembrar de Jesus, que diz: tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aí você fala assim: ah, minha cruz é meu marido, pastor. A minha cruz é o meu filho. A minha cruz é minha esposa. A minha cruz é minha cunhada. A minha cruz é a minha sogra. Você está completamente enganado. A cruz que você carrega é o seu eu mesmo. É a sua alma. É a sua dependência babilônica. É a sua carne velha. Essa aí que não quer fazer a vontade de Deus. Essa aí que resiste a obedecer à voz de Deus. Essa que é a sua cruz. Considerando que a humildade, então, nos faz ver a nossa própria natureza, a dependência nos faz reconhecer e confiar em Deus e sua força. Então, dentro do contexto que a Escritura está dizendo, estamos sendo informados de que Deus muitas vezes permite que as dificuldades venham na nossa vida para mostrar tanto a nossa própria fraqueza quanto a sua força. Se as coisas então vêm, Deus está querendo mostrar que nós somos fracos. E ela vem para nos mostrar que a gente é fraco, mas também que Deus é forte, que é capaz de nos livrar, que é capaz de fazer. Um dos nossos problemas com muito do cristianismo moderno é que ele nada mais é do que uma filosofia secular de autoajuda envolta em vestes religiosas. Você ouve muitos púlpitos hoje em que não tem nada a ver com Cristo. Você ouve em muitos lugares hoje o seguinte: Deus ajuda aqueles que se ajudam. E não é assim, querido. Não é assim. Nada poderia estar mais longe da verdade das Escrituras. Pedro diz para os cristãos sitiados e perseguidos o seguinte: dependência do Senhor significa que em vez de lutarmos com as nossas preocupações, cuidarmos das nossas ansiedades e reclamarmos sobre tudo, temos que nos humilhar diante dele, aceitar a verdade que ele vai nos sustentar e que ele tem cuidado de nós. Nosso problema, muitas vezes não é nos humilhar, é a murmuração. Como a gente murmura? Como somos murmuradores? Arrancar o povo do Egito foi fácil. Deus enviou 10 pragas e o povo egípcio falou assim: some, vaza daqui, nós não queremos mais saber de vocês. Então foi fácil, relativamente fácil. O difícil foi tirar Egito dentro do povo. No primeiro dia que o povo saiu, primeiro dia que o povo estava andando no deserto, faltou água. E eles já começaram a murmurar contra Moisés, dizendo assim para Moisés: você nos trouxe aqui para morrer de sede? Aí você fala assim: mas pastor, eu não sou como aquele povo. Porque se eu tivesse visto a glória de Deus como aquele povo viu, ia ser diferente comigo. Ah, é? Crente safado. Você não viu a glória de Deus como eles viram. Você tem a glória de Deus dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E você é murmurador.
Você murmura contra as coisas de Deus. Por que Deus faz isso comigo? É só comigo que acontecem essas coisas. Se eu for... Olha, não, com fulano não acontece, com a ciclana não acontece. Querido, para com isso. Em nome de Jesus, fecha a tua boca. Em nome de Jesus. Para de murmurar. Para. Em nome de Jesus. Seja dependente de Deus. Em meio às dificuldades, no curso de lidar com as nossas provações e tribulações, nós devemos estar sóbrios e vigilantes, como diz a Bíblia King James. Enquanto o Senhor quer usá-los, as coisas, as dificuldades, para nos desenvolver, o inimigo quer usar as dificuldades para nos devorar. E isso nos leva ao versículo 8, e diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. Terceira coisa, diz para o seu irmão assim: esteja alerta. Amém? Os verbos traduzidos aqui como sóbrio e vigilantes, literalmente significa estar mentalmente calmo, olha só, e alerta, os dois ao mesmo tempo. Você está calmo, tranquilo, mas você está alerta. Como é que você está assim? É mais ou menos quando você está dirigindo um automóvel a uma velocidade razoável. Certo? A 100 por hora. Se você for dirigir a 150, você não vai estar assim. Mas se você dirigir a 100 por hora numa estrada que é permitida essa velocidade, você vai estar com a sua mente calma, mas ao mesmo tempo você está alerta. Porque você está observando tudo que está acontecendo ao seu redor. É mais ou menos desse jeito. Em vez da gente ficar ansiosamente preocupado com as coisas que acontecem, a gente está mentalmente calmo. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de mim. E ainda, porque eu sei que eu tenho um inimigo e eu tenho que estar alerta. Porque o inimigo pode querer usar esse fato para me destruir. Essas circunstâncias para me colocar para baixo. Para acabar comigo. As imagens aqui é de um leão faminto à espreita. Teve um filme que saiu alguns anos atrás, chamava Leões. Caçadores de Leões, alguma coisa assim. Eram dois leões que eram irmãos. E eles estavam num lugar na África e estava passando uma ferrovia, perdão. Os caras estavam construindo uma ferrovia. E por causa desses dois leões estavam atacando os homens que estavam construindo a ferrovia. Então eles contrataram dois caras para matar esses leões que estavam atacando. E o filme gira em torno dessa história. Mas é muito interessante o leão à espreita da presa. É muito interessante. O leão, ele fica esperando a presa. E num vacilo dela, ele pega e ataca. Quando ela está assim, achando que não tem mais ninguém perto, aí ele abocanha. Significado literal da palavra aqui, devorar, significa consumir. Satanás é seu inimigo. Satanás quer te destruir. Quando você se converteu, você se entregou a vida para Jesus, Satanás pintou um alvo nas suas costas assim, bem bonito. E você é alvo da destruição dele. Ele quer acabar com você. Não brinque com o diabo. Não brinque. Não brinque com ele. Sabe por quê? Você pode brincar de ser crente, mas ele não brinca de ser diabo. E ele vai te destruir. Se você der brecha, ele pode te destruir. Hoje, ele procura destruir você à medida que você procura viver a vida cristã. Quanto mais você começa a viver a vida cristã, mais Satanás quer te destruir. Pastor, como é que ele faz isso? Simples. Primeiro, tentação. Ele seduz para agir a gente de forma contrária ao plano de Deus e desagradar a Deus. Satanás não pode ter a sua alma, então o que ele faz? Ele quer seu testemunho. Olha que coisa interessante. Satanás não pode tocar na sua alma, mas o que ele faz? Ele vai tocar no seu testemunho. Ele pode não tocar na sua eternidade, mas ele pode querer fazer você infeliz do presente. Porque ele conhece a natureza humana mais do que você mesmo, ele é especialista em apelar para a nossa natureza humana caída, para os nossos desejos carnais. Satanás sabe o que te atrai. Satanás sabe quais são os seus desejos. Não pense você que Satanás é bobinho, que não sabe o que atrai os seus olhos. Ele sabe exatamente o que atrai você. E é aí que ele quer te pegar. Segundo, primeiro tentação. Segundo, decepção.
Ele nos leva a acreditar que as coisas sobre Deus e sobre nós não são verdadeiras. Ele começa a tirar o nosso foco das coisas que são verdadeiras. Ele começa a ludibriar as coisas. Uma vez que nós agimos por aquilo que acreditamos, nós temos que acreditar na verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra sem distorção, querido. Sem distorção. Você precisa acreditar na palavra. Você precisa andar mediante a palavra. A Escritura diz que o diabo é pai de todas as mentiras e enganador. Ele vai aparecer para nós. Olha, pensa bem, se o diabo aparecesse para você com o chifre, com o tridente, com o rabo todo vermelho, o que você faria? Está amarrado, está repreendido. Você vê daquele jeito, né? Você fala assim, não. Agora, Satanás não aparece desse jeito. Sabe como é que ele aparece? Anjo de luz. Ele era anjo. É todo bonito, todo enfeitado, uma espada reluzente. Satanás não vai aparecer do jeito que ele realmente é para você. Porque se ele aparecesse do jeito que ele é, você não daria lado para ele. Tem um filme já muito antigo, eu estou falando de filme de novo. Um filme muito antigo chamado Advogado do Diabo, com Keanu Reeves. Foi o filme que lançou Keanu Reeves, 1994, 95. Filme que vale a pena você assistir. Dá uma assistida nesse filme, só que as crianças menores de 14 não deixa assistir não. É complicado, é meio forte o filme. Advogado do Diabo. O diabo aparece para ele como um cara bem sucedido. Como um cara muito bem sucedido. Mostra para ele as riquezas do mundo, as coisas boas do mundo. Mas lá no final, ele mostra quem ele é. E aí cai literalmente a máscara. Vai caindo, vai despedaçando. Gente, você começa a enxergar quem é o diabo. O que o diabo quer fazer na nossa vida? Ele quer nos decepcionar com as coisas de Deus. Ele quer nos decepcionar. Ele vai nos levar a fazer o seu lance. Ele vai nos levar a fazer pensar que nós estamos de forma alguma servindo a Deus, que a gente não pode servir a Deus. Nós temos a palavra de Deus para nos levar ao caminho de justiça, para ser a nossa luz no caminho, a lâmpada para os nossos pés. Terceiro, desânimo. Satanás é especialista em desanimar a gente. O diabo tem uma maneira de causar-nos a questionar se a gente deve ou não viver para Cristo. Se vale a pena a gente viver para Cristo. O salmista, veja bem, o salmista, lá no Salmo 73, Asaf, quem que era Asaf? Você tem uma noção de quem que o diabo atacou. Asaf era o líder do louvor lá no templo que Salomão tinha construído. Ele era o líder do louvor. Certo? Sabe quanto que eles tinham sob seu cuidado? Quem tinha estabelecido isso era Davi. Ele tinha no seu cuidado 25 mil levitas. Estava debaixo do cuidado dele. Ele coordenava todo o ministério. Sabe o que aconteceu? Ele começou a resvalar os pés. Olha só, Salmo 73, versículo 2. Quanto a mim, quase os meus pés tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Há momentos na nossa vida, quando os problemas surgem em nosso caminho, nós olhamos para os ímpios e achamos que eles não têm problemas. Ah, esses caras estão livres de problema. Ah, olha só. É nesses momentos que a gente é tentado a questionar a nossa fé. A questionar a vida que a gente vive, se vale ou não servir a Cristo. Mas eu sou filho de Deus. E eu estou passando essa dificuldade. Aquele cara é filho do diabo e está passando, não está tudo tranquilo para ele. Leia o Salmo 73. Estude o Salmo 73. Você vai ver que não é bem assim a coisa. O diabo adora desânimo. Ele gosta de nos levar à autopiedade, para tomar o nosso foco de Cristo e colocar o nosso foco na gente mesmo. Quando a gente está totalmente entregue ao controle de Jesus, a gente não foca na gente mesmo. A gente foca nele. A gente foca no Senhor. Mas, o que é que Deus quer fazer na nossa vida? Que tudo aquilo que Ele tem permitido entrar, que sirva para a glória dEle. Essa é uma diferença entre uma vida egocêntrica e uma vida sentada em Cristo. O diabo quer devorar você. Quarto lugar, diga para a pessoa que está ao seu lado assim, seja persistente. Quando a gente se humilha, e a gente se encontra
a nossa força em Deus, a gente aprende o significado da dependência, da persistência. Olha só, versículo de número 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Firmes na fé. Quando nós nos humilhamos e encontramos a nossa força em Deus, quando tivermos aprendido o segredo da dependência, e quando permanecermos em guarda contra o diabo, a gente tem que defender o placar. Aí é momento da gente botar 10 zagueiros lá atrás e começar a defender o placar. A gente tem que defender. Existe uma relação direta entre uma fé forte e a capacidade da gente viver uma vida vitoriosa. Você já viu que tem pessoas que às vezes estão firmes na fé, está lá em cima, e a pessoa vai no monte, ela ora, ela busca, ela está, olha, você vê assim a pessoa, ela está explodindo a unção. Né? Ela está assim detonando, o diabo aparecer na frente dela, sai correndo igual cachorro sem dono. Isso é numa semana, na outra, ela está mais para baixo do que perna de cobra. E ela está derrotada, ela está arrasada. Você fala com ela, vai falar, mas cadê aquela pessoa da semana passada? Aí passa mais uma semana, ela volta lá em cima de novo, ela está lá no topo. Aí você fala, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Você fala assim, não, é o Hulk. Porque numa semana está normal, na outra semana está verde. Na outra semana está normal, na outra semana está verde. O único bipolar que a gente conhece é o Hulk. Esse é bipolar. Uma semana está verde, outra semana... Gente, tem crente que é assim. Ele não tem uma constância na vida dele. Uma semana ele está bem, outra semana ele está mal. Outra semana ele está bem, outra semana... E tem gente que não é nem semana, é dia. Um dia ele está bem, outro dia ele está mal. Outro dia ele está bem, outro dia ele está mal. Parece uma gangorra. Fala, mas o que acontece com esse camarada? O que acontece com essa pessoa? Existe uma relação direta entre uma fé forte e a capacidade da gente viver uma vida vitoriosa. Efésios 6 diz que nós temos que tomar o escudo da fé, colocar a armadura de Deus, para sermos capazes de ficar firmes contra a cilada do diabo. Tiago 4,7 diz assim, portanto submetam-se a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aqui em 1 Pedro diz que nós somos instruídos a resistir ao diabo e ficar firme na fé. Quando a nossa fé é forte, quando a nossa confiança é inabalável, então, somente então, é que nós viramos a batalha para o lado do Senhor. Mas como é que é virar a batalha para o lado do Senhor? Somente então, que nós viramos a batalha para o lado do Senhor. Olha só, quando Davi estava diante de Golias, em 1 Samuel 17:47, ele disse, a batalha é do Senhor. Não é minha mais, é do Senhor. Somente quando a sua fé é forte, quando a sua confiança em Deus é inabalável, que você vira a batalha para o lado do Senhor. Imagina se Davi fosse na força dele, contra Golias. O que ele tinha virado? Chiclete de gigante. Mas o que aconteceu? Ele foi em nome do... A batalha de quem? Não adianta você dizer que a batalha é do Senhor, querido, você fica segurando a cordinha aqui. A batalha do Senhor, mas eu vou ficar sabendo, eu quero ver o que vai dar lá na frente. Não adianta, querido. Não adianta, não adianta. A sua confiança não é inabalável, a sua confiança é vulnerável. Em Êxodo capítulo 14, versículo 14, Moisés estava diante do povo, diante do Mar Vermelho, o exército de Faraó atrás, Deus e Moisés disse aos israelitas o seguinte, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Tão somente acalma-se. Em toda a Escritura, quando o povo de Deus se manteve firme na fé, Deus veio. Foi com Daniel na cova do leão, lá dos leões lá. Foi com Paulo e Silas na prisão em Filipos. Quando as pessoas colocam a sua confiança em Deus, Deus vem. Resistir ao diabo e manter-se firme na fé. Deus vai vir a você. Deus vai livrar você. Não desista. Não se entregue ao desânimo. Não dê lugar ao diabo. Fique firme na fé. Quinto lugar. Esteja preparado. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim. Prepare-se. Olha só que coisa interessante. O que o Senhor diz aqui? Permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Esteja preparado porque vai vir burdoada.
vai vir perseguição. Está tudo tranquilo na sua vida cristã, você está vivendo um mar de rosa, está tudo bem, você está na bonança. Querido, prepara o couro, porque vai vir burdoada. Se você está achando que a vida cristã é tudo tranquilo, deitar em berço esplêndido, ir para Cancún, não é, querido. Vai vir porrada. E eu quero dizer para você que as dificuldades que vêm, elas se sobrepõem às que você já passou. Então não pense você que você tem experiência suficiente para ser cristão, aqui em qualquer lugar do mundo, que não é bem assim. Não é bem assim. As experiências que você teve no passado, elas servem de base, mas elas não são comparadas ao que vai vir na frente. Então, prepare-se, esteja preparado, porque vai vir porrada. Olha, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz assim: todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu essas palavras para a igreja primitiva, a perseguição aos cristãos estava se espalhando. Era julho de 64, o que Nero fez? Mandou botar fogo em Roma. E em quem que ele colocou a culpa? Nos crentes, nos cristãos. Ele precisava de um bode expiatório. Resultado, o que aconteceu? Os cristãos foram espancados, eles foram torturados, muitos foram mortos. Alguns foram jogados na arena, onde foram dilacerados por animais selvagens. Outros foram cozidos em óleos. Outros foram envoltos em cera e serviram como tocha, como vela. Durante a maior parte desses 3 séculos, os cristãos foram perseguidos. Até que em 313, o imperador romano Constantino promulgou o Edito de Milão, declarando toda a liberdade para todas as religiões, inclusive os cristãos. Talvez não haja nenhuma mensagem mais pertinente para que a igreja precise ouvir hoje do que essa. Prepare-se para o pior. Espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Nossa esperança não está nesse mundo aqui. Nossa esperança está no retorno triunfal de Jesus. Nossa esperança é na vida eterna que Ele se nos promete. Esse mundo não é o nosso lar. Nós somos visitantes, nós somos estrangeiros, somos peregrinos aqui. Nós vamos sofrer aqui por algum tempo, isso não pode ser evitado. Mas, depois da gente ter sofrido por um pouco de tempo, olha a última parte do versículo 10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna de Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dará forças e porá sobre firmes alicerces. Então, a última coisa que eu queria dizer para você, esteja certo. Olha para a pessoa que está ao seu lado assim, esteja certo. Esteja certo de que a promessa de Deus vai vir sobre a sua vida. Assim como Ele realiza o seu propósito, há 4 coisas aqui que Ele vai fazer. Observe o adjetivo que Pedro usa para descrever Deus. Ele é o Deus de toda a graça. Ou seja, o Deus que mostra o favor imerecido para com você. Você não merecia nada. Aliás, a única coisa que eu e você merecíamos era o fogo do inferno. A única coisa que a gente merecia, por causa dos nossos pecados. Mas Deus, o que Ele faz? Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Jesus para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça e nos salvar do império das trevas. Deus nos ama. Seu propósito em permitir a perseguição e o sofrimento é motivado nada mais, nada menos por causa do seu amor em nós. Ele é o Deus de toda a graça, Ele vai ter piedade de nós. À medida que você mantiver firme e resistir ao diabo, Deus vai, primeiro, te aperfeiçoar. Ou seja, Ele vai te conduzir à totalidade, nada vai faltar, você vai ser completo em todos os sentidos. É um aperfeiçoamento de Deus. Se você manter firme na fé, se você resistir ao diabo, Ele vai aperfeiçoar você. Olha que coisa tremenda. Você vai ser total, você não vai ter falta de nada, completo em todos os sentidos. Mas não é só isso, a Bíblia diz que Ele vai nos confirmar. Ou seja, a ideia aqui é de nos fazer firmes. Ao invés de sermos incertos e fracos, oscilantes, que nem eu disse, que nem uma gangorra que vai e vem, um dia está bem, outro dia está mal, a palavra diz que Ele vai nos confirmar, ou seja, nós vamos ser decididos e determinados na nossa fé.
Não é só isso, ele diz que ele vai nos fortificar, ou seja, ele vai usar as dificuldades para nos fazer mais fortes, para nos capacitar a enfrentar qualquer coisa que vir na nossa direção. E finalmente, ele vai nos estabelecer. A imagem das pinturas gregas aqui, para nós, é uma fundação que não é instável, mas que ele estabeleceu, e que está firmemente fundada. Quando você começa a ler Apocalipse, você vê João falando sobre as portas da cidade, sobre os muros da cidade, as pedras preciosas que tinham na cidade. O que ele estava querendo dizer ali? Que existe um firme fundamento. Ela está firmada em coisas preciosas. E assim é a nossa vida. Você está firmado na palavra de Deus, nas coisas preciosas. Talvez você esteja passando por tribulação. Talvez a vida não saiu do jeito que você planejou. Talvez os cuidados e os fardos dessa vida são mais do que você pode suportar. Eu quero dizer para você, não lute contra isso. Deixa Deus usar essas coisas para humilhar você. Deixa Deus usar essas coisas para causar dependência dEle. Se humilhe sobre a poderosa mão de Deus. Se humilhe, querido. Diga assim, Deus, eu vou me humilhar na tua mão. Eu vou me humilhar debaixo da tua mão. Chega, Senhor, chega de resistir. Chega de ficar com o tupete levantado e achar que eu mando no meu nariz. Chega, Senhor. A partir de agora, eu vou dobrar o meu joelho e vou reconhecer que só Tu és Deus na minha vida. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Coloque sua vida diante do Senhor em nome de Jesus. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que Deus, Ele quer usar essas coisas que têm vindo sobre a sua vida para fazer com que você se mantenha firme na fé. E depois de você ter se mantido firme na fé e resistido ao diabo, querido, aí Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te colocar firme, Ele vai te fortalecer. Aí é o momento de você receber aquilo que Ele tem prometido para você. Não resista a essas situações que Deus tem colocado sobre a sua vida, que Deus tem permitido vir. Talvez foi uma burrada que você cometeu e veio situações sobre você. Não resiste a isso, se humilhe na presença de Deus. Fala, Deus, eu reconheço. Eu reconheço. Se humilha, se humilha. Porque é só assim que Ele pode trabalhar. Deus, diz a sua palavra, Ele resiste aos soberbos. Ele trabalha contra os orgulhosos, mas Ele concede graça a quem se humilha. Por isso, eu quero te convidar nessa noite. Se essa mensagem serviu para você de alguma forma, talvez não tenha sido na forma que eu expliquei, mas uma forma especial que o Espírito Santo tocou em você. Se serviu para você de alguma forma, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Deus, nós reconhecemos nessa noite que a nossa vida está nas Tuas mãos. Que nenhuma só das coisas que a gente passa, que a gente sofre, nenhuma só das coisas que vêm da nossa vida, Senhor, sejam por ações nossas ou ações de outras pessoas, nenhuma só das coisas que vêm contra nós, elas são descartadas ou jogadas fora.
todas elas, Senhor, todas elas, sem exceção, elas servem para o Teu trabalhar na nossa vida, para o ajeitar do Senhor no nosso caráter, pela transformação, Senhor. Se não fossem as tribulações da nossa vida, se não fossem as dificuldades, Senhor, talvez nós nem estaríamos aqui hoje. Mas a gente reconhece que cada uma dessas situações que tem vindo sobre nós é o Senhor trabalhando na nossa vida, é o Senhor labutando no nosso ser, para nos tornar a imagem de Cristo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor, daqueles que são chamados segundo a imagem do Teu Filho. É o Senhor trabalhando em nós a imagem de Jesus. Se o nosso irmão mais velho precisou sofrer e aprendeu as coisas através daquilo que sofreu, quanto mais nós, Senhor, quanto mais nós. E o que a gente te pede é o seguinte: nos ensina a enxergar, abre os nossos olhos para que a gente possa ver, Senhor, o estado que a gente está e realmente se humilhar na Tua presença. Retira do nosso coração todo orgulho, retira do nosso coração toda altivez, todo achar que a gente manda. Senhor, tira isso do nosso coração, arranca pela raiz e nos faz ver, Deus, que a nossa vida está na Tua dependência. Se o Senhor fizer isso, Senhor, com certeza nós vamos nos manter firmes e vitoriosos. Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa a Tua igreja, Deus, nos abençoa, que a gente possa se manter firme na fé como igreja e reconhecer que a nossa vida está em Ti como igreja. Não nos deixe abater, Senhor, não nos deixe desanimar diante das situações, nos ajude a resistir às tentações, nos coloca de pé, Senhor, em nome de Jesus. Coloca Teu povo de pé, levanta os olhos para que a gente possa ver, Deus, que tem algo maior nos esperando, que as lutas e tribulações desse tempo não hão de se comparar com aquilo que está por vir. E nós te agradecemos por isso, nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: Jesus cuida de você. Amém. Dá um abraço no teu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que essa seja uma semana de vitória na sua vida. Se humilhe sob a poderosa mão de Deus e Ele te exaltará.